A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, a figura da ovelha é a simbologia, uma simbologia perfeita da dependência que todo ser humano tem de Deus, mas que, infelizmente, nem todos sabem. Por sinal, o Senhor Deus dá liberdade ao ser humano para ele servir a quem ele queira ou ao que ele queira, né? Se dedicar nessa vida. Enfim, quando nós aceitamos a Jesus, primeiramente fomos recebidos por filhos. O nosso nome foi registrado no céu. E agora nós passamos a ter uma família que é a família de Deus. Que honra, não é? Que privilégio. Nós já temos visto isso em alguns cultos, mas deixa eu sedimentar, cristalizar isso, somente quem está chegando, né? Tomar conhecimento disso. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, quem vai ler comigo? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o ponto que toda a pessoa que aceita Jesus, todo cristão, precisa ter isso no seu coração, assim, bem esclarecido, bem firmado. Ou seja, eu agora pertenço à família de Deus. Existe um pensamento populesco, extremamente equivocado, de que todo ser humano, toda a raça humana, todos são filhos de Deus. Se você chegar para qualquer pessoa e disser, olha, precisa aceitar Jesus para ser filho de Deus. Não, pode parar. Aí o pecador costuma dizer logo, vocês pensam que tem um rei na barriga, né? É assim que diz? Mas é a realidade, tá? De Deus. Desde o pecado de Adão, o ser humano ficou longe de Deus. Foi afastado de Deus. Muito bem, então Jesus veio. E Jesus então, no seu sacrifício, ele purifica os pecados. Então a pessoa que o recebe passa a fazer parte da família de Deus. Essa é a base. Só que aí Deus usa algumas outras simbologias, tá? Figuras ilustrativas, para ficar a coisa assim bem compreendida. E como nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, aquela região da Palestina, como tem até hoje, né? A cultura muito forte de criação de ovelhas, que não é tão forte no Brasil é mais o gado, né? É muito mais forte para o gado, até para as cabras, do que propriamente para a ovelha. No sul tem, como eu falei semana passada, mas não no nível, tá, que tem em outras regiões, em outros países. Então, como era a figura muito comum nos tempos bíblicos, Jesus usa a figura. Por que eu trouxe os irmãos aqui? Essa é a consciência mais séria e a primeira. Ou seja, eu faço parte agora da família de Deus, né? Eu tenho Deus como Pai, tenho Jesus como Senhor da minha vida. Ele nos chama de irmãos e diz que o Pai nos adotou por conta de Ele ter feito seu sacrifício. Então essa é a base. Agora, indo a outras simbologias, nós não podemos deixar de observar bem a simbologia da ovelha. Por quê? Porque todo mundo pensa assim, ovelha é um bichinho que depende do pastoreio. Sim, mas ela tem muitas características próprias, características que são dela, especificamente dela. Como é o caso da produção da lã, que nós ainda não vimos e vamos ver depois. Como é o caso da visão da ovelha, que é muito curta. Poxa, pastor, mas por que Jesus fez isso? Sim, irmãos. Antes de aceitar Jesus, nós éramos cegos. Nós nem tínhamos visão curta, não. Nós éramos cegos. Deixar isso bem claro. Porque é importante que o cristão sirva a Deus com um conhecimento básico para ter uma firmeza naquilo que ele crê, naquilo que ele faz, de quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele pode receber de Deus. Resumindo, uma comunhão perfeita. E como ovelha, então a ovelha, ela tem uma visão muito curta.
Então, simbolicamente, antes de conhecer Jesus, nós éramos espiritualmente cegos. Até pessoas religiosas que carregam a Bíblia, muitas vezes ainda não têm o entendimento, os olhos ainda não foram abertos. Por exemplo, há pessoas que cometem alguns pecados e dizem que é a coisa mais natural do mundo. Há pessoas que aceitam o sofrimento, e quando você que entende a palavra abre uma Bíblia, sabe que ali é obra do diabo. Porque a Bíblia te revela, te mostra que é obra do diabo. Às vezes a pessoa lê um versículo diversas vezes, mas quando ela abre o coração para querer compreender, chega um momento que o Espírito Santo vem dentro dela e esclarece aquela palavra. É quando acontece aquela mistura lá dentro, não é? Como diz a carta aos Hebreus, a mistura da palavra com a fé. E aí a pessoa diz, agora eu entendi. E aí a coisa acontece. Fica curada, foge do pecado, abandona aquele pecado, enfim. Então nós estamos contemplando a figura da ovelha. Por quê? Então a ovelha, ela tem características muito próprias, mas muito, tá? Específicas da espécie. E uma delas é essa, é que a ovelha tem a visão curta. Pastora, mas tem gente que tem um excelente entendimento. Cuidado com isso, irmãos. A pior coisa que um cristão pode fazer, ou um pregador, seja ele quem for, é dizer eu entendo. Eu entendo tudo. Sei tudo da Bíblia. Irmão, isso é cegueira. Porque não é o versículo da Bíblia que resolve o problema. Ou que te endireita, que nos endireita, que nos corrige. Mas é quando a palavra ilumina o nosso coração e bate lá dentro. Quando vem o entendimento, vem também, irmãos, a consciência do pecado, o arrependimento. Quando vem aquela palavra de poder, que você entendeu realmente quem você é. Aquela palavra que opera naquela hora, que pode operar, quando vem aquela fé, que você assume ali e o problema é resolvido. Ou você vai orar e tem uma certeza absoluta que Deus te ouviu e você se despreocupa. Então, irmãos, a ovelha, ela tem uma visão muito curta. Por isso o pastor, ele vai na frente dela. Por que ele vai na frente? Não estou falando da gente não, tá? Eu estou falando de Jesus, o bom pastor. Às vezes o cristão não é sensível a ouvir a palavra de Deus. Às vezes ele não é constante na presença de Deus. Infelizmente, há pessoas que dizem, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, mas são esporádicas nas igrejas, ou na respectiva igreja. Não tem o hábito da leitura para meditação e alimento espiritual. Não tem o seu dia de estudo da palavra para a compreensão de um determinado assunto. E isso deixa os cristãos fora do plano, aquém das suas bênçãos, como também aquém do compromisso, irmãos. Eu acho interessante, irmãos, quando alguém que participa dos nossos cultos alguns dias, de vez em quando a gente ouve, de vez em quando não, é raro, mas a gente ouve. Aqui é muita exigência. Exigência? Exigir que, dizer a você que você deve ler a Bíblia todo dia é exigência? Vamos ser sinceros, é exigência? Mas não está na palavra que a comunhão com Deus é diária? Você pode ficar 1 minuto sem proteção de Deus? Você não pode ficar 1 minuto sem a proteção de Deus? E sem fé a proteção funcionaria? Então você não pode ficar 1 minuto sem fé. Eu não quero ficar 1 segundo sem fé. Porque se eu ficasse 1 segundo sem fé, seria o furinho que o diabo ia encontrar para passar o vírus, a bactéria. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Então, irmãos, a forma como nós recebemos a palavra de Deus e como nós aguardamos no nosso coração, alimentando-a, trabalhando-a dentro de nós, é que vai fazer a diferença.
Isso é que vai fazer uma transformação de qualquer pessoa, de um lobo para uma ovelha. Vamos lá, não vamos ser cabeçudinhos ao ponto de entender a coisa por natureza. Bom, se é bode, nunca vai virar ovelha. Pela natureza de espécie, nunca. Mas quanta gente se converteu a Jesus e era um verdadeiro bode na vida. O sujeito era um fanfarrão, era sujo, era um chamado bandidão, era um marginal, era uma pessoa que vivia fazendo falcatrua com todo mundo. Ouviu a palavra de Deus, se arrependeu profundamente, começou a entender a palavra de Deus e foi sendo trabalhado e foi se moldando. Em pouco tempo, está ali uma pessoa completamente diferente, avessa àquela que era. Só fulano era um bandido, agora é um santo servo de Deus. Meu Deus, quantos pastores exigem que foram drogados? Sim ou não? Há pastores, meu irmão, que foram viciados em drogas, há pastores que foram alcoólatras, há pastores, enfim, e como tem membros de igrejas. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela entra no coração e ela produz aquilo que ela diz. Então, é possível sim, uma pessoa aceita Jesus, coloca a palavra dentro do coração, se batiza nas águas. O que acontece, irmãos? Irmãos, olha só depende de cada um. Depende de cada um. Tem gente que se converte e não aceita ser ovelha, quer ser cabrito. Ué, mas o cabrito não é da família, não está tudo bem? Tudo bem. Mas a Bíblia não diz que cabrito vai entrar no céu. Diz que ovelha vai entrar no céu. Só ovelha será salva. Há pessoas, irmãos, que andam no meio evangélico. Olha, vocês não aprendam a confiar em todo mundo, não, porque Jesus diz que nem todos que são de Israel, nem todos que são de Israel, são israelitas. Quem dera, meu irmão, irmãos, quem dera, né, irmãos, que o mundo fosse todo convertido, mas convertido de verdade. Você já pensou em dormir à noite com a sua casa toda aberta? Você já pensou no dia que você está com pressa, estacionar o carro, nem se preocupar de fechar o carro? Você não se preocupa nem? Já parou para pensar nisso? Ninguém sonha com esse dia. Ah, pastor, existem países em que isso acontece. Sim. E que bom, né? Esperamos que seja 100%, não é não, meu irmão. Não é 100% não. Nós vamos deixar isso que é sonho demais, né? Não, vamos sonhar que as pessoas vão se converter, isso vai acontecer. Bom, uma coisa é certa, né, irmão? No céu vai acontecer. No céu ninguém vai precisar se preocupar com casa, com carro. Aliás, no céu, irmãos, o céu é tão perfeito, é tão perfeito. Ele é tão rico e tão perfeito, que o maior valor, né? No passado, o maior valor atribuído não eram nem os bens, negócios, era o ouro, né? Ouro. No céu, o ouro é para você pisar. A rua vai ser de ouro. O homem dá tanto valor ao ouro, que Deus fez de propósito. Vou fazer o céu com ruas de ouro. Você deu tanto valor, você deu valor. Ainda bem que você se converteu. Pode pisar no ouro à vontade. Viu? Então os valores são completamente diferentes, irmãos. Vamos falar da ovelha e do bom pastor. Ovelha, irmãos. Ovelha. Olha, não é tão fácil você ser ovelha cercada, porque não é brincadeira. As relações às vezes ficam... Aí é que entra, tem que ser ovelha mesmo. Amém, Jesus? Evangelho de João, capítulo 10. É a parte que nós estamos estudando. Então, o título é Jesus, o bom pastor. Então vamos aos 5 primeiros versículos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu acabei de realizar o primeiro culto e falei bastante desse versículo de número 5. Por quê? Porque hoje é uma coisa impressionante, irmãos. Como as pessoas trocam de igreja brincando. Há pessoas que já frequentaram todas as igrejas evangélicas do Rio de Janeiro. Se você perguntar, você às vezes se assusta. Não, que eu conheci Jesus no ano tal, me converti depois eu aceitei, fui para a igreja tal, me batizei depois na igreja tal, e passei uma temporada na igreja tal, e fui para a igreja Y, para a igreja tal, para a igreja J, para a igreja não sei o quê. E vocês assim, misericórdia. Você não tem uma identidade espiritual, irmãos. Identidade espiritual. O que é uma identidade espiritual? Você tem literalmente as características daquilo que você recebe. Você olha uma criança bem nutrida e uma criança desnutrida. Espiritualmente existe isso. Tem gente que entra ano, sai ano e a pessoa não aprende nada mesmo. Aprende tudo errado mesmo. Mas bate no peito e acha que está certo. Bate no peito e acha que está certo. Temos esses casos. Eu tinha uma senhora que era uma festa no culto. Que alegria. Cumprimentava todo mundo, abraçava todo mundo. Culto é uma festa. Procurava um mês depois, cadê? Sumiu. Não estava mais. Passava 2, 3 meses e voltava. A irmã ainda está aí, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco sumia de novo. Um dia eu a chamei. Eu falei, senhora, a senhora passa uma temporada na igreja, depois a gente procura, não lhe vê mais. Não, pastor, sou de Jesus, estou salva, fica tranquilo. Se preocupa comigo não. É que eu gosto de andar em todas as igrejas. Eu gosto de provar todo tipo de pregação. Minha irmã está fora da palavra. Não, pastora, toda igreja evangélica não é de Jesus? Falei, quem sou eu para lhe dizer isso? Eu não posso lhe garantir isso. Eu posso lhe dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, se a igreja tem a palavra, tudo bem. Mas a senhora vai ter que parar numa igreja. Não, que... Irmão, o problema é a letra. A letra mata. E mostrei para ela. Você vai abrir agora, marcando essa página aqui, que é a nossa base, em Lucas, voltando um pouquinho, no capítulo 10, versículo 7. Vamos juntos? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis... Sabe o que a abençoada me falou, a bendita? Pastor, isso aqui é comissão, pastor. Isso aqui era hospedagem. Irmã, sai da letra. A senhora está me falando da letra. Eu estou lhe falando a palavra, a revelação. Fica numa casa. Ou seja, a senhora tem que fazer parte do corpo de Cristo. Mas o corpo tem mão, o corpo tem pé. Onde é que a senhora está? Uma hora a senhora é achada na mão. Outra hora o seu dedo, que é a mão, está no pé. A senhora já aleijou a igreja. Uma hora a senhora é nariz. Outra hora a senhora é orelha. Então o nariz está aqui do lado. Falei, como é que a senhora vai chegar no céu? Quem é o pastor que vai lhe apresentar? Qual é a igreja? A que igreja a senhora pertence? A que denominação a senhora pertence? Não, mas já falei, pastor, todo mundo é de Jesus. Está tudo bem, não se preocupa comigo, não. É um caso que eu já falei, que um dia voltou dizendo, não, doença é normal, a gente é de carne e sangue. E não deu outra. Se você abre a porteira, o diabo entra. Se abrir um furinho, ele já entra, imagina uma porteira. É triste, irmãos. Mas nem todo mundo que se converte, nem toda pessoa que se converte, busca o aperfeiçoamento para entrar nos padrões e nos moldes de Deus, de Jesus Cristo. E um desses moldes, ou do molde, é a ovelha. É necessário aprender o que é ser uma ovelha. E fazer um esforço para ser a ovelha.
Então esquece o bichinho irracional e vamos ao entendimento. Bom, como é que é uma ovelha? Ovelha mansa. Ovelha não dá pinote. Ovelha não dá pancada. Já pegou um monte de gente, né, irmãos? De vez em quando a gente é pego de surpresa com um pedido para atendimento, o casal quase se soca na cara da gente. Aí você diz, cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Cadê o cordeiro? Às vezes você está diante de um bode e uma cabrita brava. Estou falando sério, irmãos. Eu estou falando sério. Há pessoas que entram anos saindo e tem gente que é tinhosa mesmo. Se ela não conseguir te tirar do sério, ela não desiste. Sim ou não? Não é brincadeira não, meu irmão. O que é ser uma ovelha? Bom, para começar, aceitou Jesus. Tem gente assim, não, mas eu nem dava trabalho para meus pais, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito boa. Eu não sei, eu já falei que tem gente que eu não sei o que está fazendo na terra. É tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita. O que está fazendo aqui na terra? Está fazendo o quê? Teu lugar no céu. Você já devia estar lá. Para, meu irmão. Se tem uma coisa que a ovelha não tem, é orgulho. Ela não tem nem noção disso. A ovelha não tem noção de orgulho. Amém, Jesus? Vamos lá, igreja, vamos aprender. Irmãos, o batismo representa sepultamento. Sepultamento. Tem que sepultar o bode, tem que sepultar a cabra. Tem que sepultar, não tem que sepultar o bico do papagaio, tem que sepultar o papagaio inteiro. E eu disse para essa senhora algumas vezes, irmã, fica numa casa. O pastor queria me dar aula, meu irmão. Não, pastor, isso é a grande comissão. Jesus mandava os apóstolos e tinham que se hospedar nas casas. Irmã, Jesus para ficar numa mesma casa. Uma mesma casa significa um tipo de alimento. Sai da letra, que a letra mata. Ovelha, irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.